Bom dia, Rei. Bom dia. Bom dia, vamos esperando a turma chegar. Bom dia, Cris. Olha, consegui fixar o comentário hoje, enfim. Vamos ver quem vai ser o corajoso a acordar hoje. Friozinho, bastante frio. Cris e Renata, tá bem bom o som? Bom dia, Áurea. Bem-vinda, Tinona, bom dia. Todo mundo com chazinho, alguma coisa aí já pra dar uma animada? Bom dia, Rose. Bem-vinda. Hoje estamos indo para a última ministração sobre perdão da série. A Áurea tá com café aí. Regina com café é muito bom também. Café para esquentar, para acordar. Bom dia, Mari. Esperando só um minutinho até o restante do pessoal entrar. Aí eu vou responder a pergunta que ficou lá nos stories pra gente responder. Clebinho também entrou. Bom dia. Ultimamente os meninos estão aparecendo aqui. Isso aí. Olha, hoje quem conseguiu acordar tá de parabéns. Vamos esperar só mais um pouquinho. Acredito que o pessoal tá chegando. Conseguimos fixar o comentário hoje. A semana passada eu tentei a live toda e não consegui, ó. A gente vai aprendendo. Kátia, bom dia, Kátia. Já a Kátia vai entrar aqui. Essa semana eu tava lendo a história de José com as minhas crianças e citei uma história de perdão incrível, né? Aquela história é uma das histórias que eu gosto muito da Bíblia. E a questão do perdão ali foi incrível, né? A gente sempre vê muito a questão de quando José foi jogado no poço, de quando ele foi vendido como escravo. Mas a parte do perdão é fenomenal, é linda demais. Se você nunca leu ela todinha, tira essa semana um dia, acho que são os 4 capítulos, 4 ou 5. É incrível, passa um filme na mente, vale muito a pena ler. Ah, Rose, isso aí, Rose, embaixo do edredom. Hoje até mudei o cantinho aqui para ficar mais quentinho também, porque tá muito gelado aqui. Bom, eu vou começar com a pergunta que ficou lá. E foi a Michelle que mandou, ela não tá online aqui, mas provavelmente depois ela vai assistir no YouTube. E é uma pergunta que vem bastante. Bom dia, Cláudia. Essa pergunta quase toda semana as pessoas colocam, né? Acredito que pessoas diferentes, né? E que vem em momentos diferentes deixa essa pergunta. Quando a gente sabe que realmente perdoou? Como eu falei o outro dia, a ferida, ela é como uma ferida física, né? Existe um momento que você vai tratar ela, você vai limpar ela, que esse a gente chama que é o processo, né? Mas ela não vai doer quando você olhar, você não vai ter um apagão na memória, isso nunca vai acontecer, você vai lembrar sim do que aconteceu, mas você vai olhar, você vai ver a cicatriz, vai ver que ela tá ali, mas ela não dói mais, ela não te causa raiva, ela não te causa rancor, ela não te dá desejo de ir, porque existem casos que você chega, dependendo do que você viveu, do que você passou, vai vir um desejo de vingança.
E quando você realmente perdoou, esse desejo de vingança não vai mais existir, não vai existir a raiva. E eu estava assistindo uma ministração do Ricardo Rodrigues, do pastor Ricardo Rodrigues, e ele falou assim que perdoar é igual você segurar um boi pelo chifre. Ele tá preparado para vir te atacar. Você vai segurar ele pelo chifre e vai dizer: aqui você não vai mais causar destruição. E é isso que a falta do perdão faz. Quando nós não perdoamos, ele vai diariamente ele vai nos corroendo e vai fazendo mal para nós mesmos. E às vezes a pessoa com quem a gente está ferida não faz nem ideia. A vida segue, tá tudo normal, mas aquilo está fazendo mal para a gente. E hoje vai ser muito importante a história de perdão que nós vamos ouvir, muito lindo, porque assim, a falta de perdão ela causa doenças físicas, e isso é comprovado cientificamente. Muitos médicos falam, né, que as questões emocionais e principalmente uma falta de perdão, que é algo que te corrói todo dia, pode gerar alergias pelo corpo, pode gerar câncer, pode gerar enfermidades. Então, é, a falta de perdão ela é igual a um veneno que você pensa que você está dando para o outro, porque você não está perdoando, mas você está tomando um pouquinho dele todo dia. Então, o maior prejudicado é a gente. E por isso a intenção do mal em nos manter preso nisso, dando todo dia, tomar todo dia esse veneninho que ele vem e nos dá, ó. Lembra do que ele te fez, lembra do que te fizeram, olha aqui os registros, olha isso aqui, olha a sua memória, olha essa dor que te causou, olha essa perca que te causou. E outra coisa também importantíssima, né? Quando você perdoa, é que você sabe que não foi contra você. Uma das coisas mais interessantes uma das partes que eu mais gosto assim da história de José, quando o irmão dele, quando os irmãos dele vêm para o Egito comprar alimentos e que ele vê que são os irmãos dele, de início ele sente aquela ira e ele chora muito, ele deixa eles na prisão, aquele desejo de vingança, né, para eles sentir o que eles sentiram, mas passa um momento, ele começa a entender que quem permitiu tudo aquilo ali foi o próprio Deus. E quando ele vai e que ele não aguenta mais e que ele tá doido para abraçar os irmãos, essa parte é muito linda, que ele corre, ele conta que ele é o José e ele abraça os irmãos e ele fala assim para eles: não se sintam culpados pelo que vocês fizeram comigo. Não foi vocês, foi o próprio Deus, para que hoje eu estivesse aqui e pudesse salvar a vida de vocês. Então, quando a gente realmente perdoa, a gente também consegue enxergar o quanto Deus usa aquilo que fizeram com a gente, as injustiças praticadas, as feridas, que tudo isso Deus usa, Deus torna para o nosso bem. Deus pega o mal e torna em bem. E ele sempre vai usar isso ainda para abençoar outras vidas, como no caso de José. José foi para o Egito e ele ainda falou bem assim: Deus me mandou primeiro que vocês para cá, para que eu pudesse preparar tudo e para que hoje vocês estivessem vivos. Porque chegou uma fome de 7 anos no Egito. E se José não tivesse sido colocado naquele lugar, nem o Egito teria sobrevivido, nem o povo de Israel. Então, quando nós perdoamos, a gente também consegue entender o quanto aquilo que foi planejado para o mal, para nos destruir, Deus torna em bem. E Deus usa aquilo para um novo começo e para fazer coisas maiores ainda da nossa vida. Então, esse é um dos sinais, uns grandes sinais também quando a gente consegue perdoar, que a gente olha para a pessoa que nos feriu e a gente já não vê ela mais como culpado, mas a gente sabe que ela foi um mediador para a gente viver o que a gente vive hoje e para a gente receber a cura de Deus e para a gente conseguir repartir essa cura que nós recebemos, essa graça do perdão, porque quando nós perdoamos é você dar de volta para o diabo o veneno que ele nos deu para tomar. Isso é perdoar. Você pega aquele veneno que o diabo te deu e dá de volta para ele. E fala assim: aqui não mais. Não mais destruição nessa casa, não mais destruição nas minhas emoções, não mais destruição na minha vida. E é isso que nós vamos compartilhar com vocês hoje. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas
através dessa história muito linda de perdão, de cura e de recomeço. Então eu vou chamar a Kátia, hoje ela vai compartilhar tudo que ela viveu com a gente, o quanto Deus restaurou ela, restaurou a casa dela. Olha, a Evelyn também está aqui, bom dia Evelyn, o Douglas lá do Treviso, bom dia Douglas, Aline, bem-vinda gente, muito bom ter vocês aqui, a Jéssica do Vini, deixa eu adicionar agora a Kátia. Gente, parabéns, viu? Vocês ajudaram. Tá faltando a Neila, né? Que sempre 6 horas da manhã já tá acordadinha. Tá entrando a chamada. Bom dia, Kátia. Doutora, Bem-vinda. obrigada. Obrigada, Kátia, por aceitar falar hoje, por acordar cedo, por enfrentar o frio. A Eu oportunidade ta- de poder compartilhar um pouco a minha história. Creio que vai falar com quem estiver participando, quem for assistir depois. Certeza, certeza. Essa semana eu estava lendo, estava comentando aqui com o pessoal que eu estava lendo a história de José, né? E eu me lembrei bastante de você, porque foi um perdão muito lindo, né? Eu sei que cada história, cada perdão é de uma maneira, mas o que ele viveu, né, foi algo que estava gerando morte para ele, né? E vai ser o que você vai compartilhar com a gente. Então, eu vou deixar com você o que o Espírito Santo te direcionar. Tá, Estamos aqui para receber. tá, doutora. Tô nervosa hoje, parece que de surpresa. É mais fácil, tá vendo? Isso encoraja as outras aí, de surpresa é mais fácil. Mais fácil, viu? Hoje confesso que eu tô nervosa. Então, Quando a gente sabe, cria uma ansiedade, né? bom dia a todos. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco o que eu tenho entendido e tenho vivido, né? O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E eu descobri isso através de uma doença, né? Há 7 anos atrás, eu estava passando já por um processo de muita alergia na minha pele, muita alergia, fazia já meses que eu passava com a médica e ela não conseguia descobrir o que que era, né? Ela até perguntou para mim, Kátia, você passou algum trauma? Perdeu um ente querido da família, alguma coisa? Porque isso daí pode estar vindo das suas emoções. Eu peguei e falei sim, não. Só que, na verdade, depois eu me lembrei, numa antiga igreja que eu congreguei, acabei tendo desavença com uma pessoa. E através disso, só disparou, né? Essa desavença foi o gatilho para disparar o que já estava em mim, né? Porque antes de eu contar sobre o perdão, eu vou falar para vocês como eu era. Eu era uma muito assim, ida pela minha alma, pelas minhas emoções, mesmo já estando na igreja há muito tempo, né, adorando a Deus, mas o Espírito Santo, né, pela misericórdia, usando, né, a gente, porque ele usa, né, mas eu era muito regida pelas minhas emoções, pela minha alma. Então, eu era uma pessoa, devido às rejeições, como eu já falei, né, no anterior, eu sofri uma rejeição desde o ventre, né? E devido às rejeições, os traumas, como eu posso dizer, a identidade que colocaram, que o mundo colocou, as pessoas colocou, eu acabei aceitando. Então, eu era uma pessoa muito insegura, eu era perfeccionista. Para mim, assim, o que valia era a perfeição. Tudo para mim tinha que ser perfeito. Até assim, ó, um fiozinho de cabelo já estava no lugar. O Roger até brinca comigo falando, né?
que antigamente chegava na igreja não tinha um fiozinho, porque para mim era assim, eu buscava ser perfeita em tudo, devido às rejeições, os traumas. Então, para mim, estava certo se fosse perfeito. E a gente se engana, porque a gente não é perfeito e não vamos ser perfeito. A gente é imperfeito, porque perfeito é só ele. Então, Sim. isso, a insegurança, o perfeccionismo, foi gerando um orgulho, porque o orgulhoso acha que ele não é. Mas, infelizmente, muitos são orgulho. O orgulho é um pecado. A gente tem que quebrar esse eu, a gente tem que quebrar o nosso eu, né? O famoso nariz empinado. Porque sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. E devido a tudo isso, eu acabei entrando na comparação, né? Acabei me comparando, aí foi assim, o pior, né, de tudo, porque quando você entra na comparação, você foge do seu propósito, né, do propósito que Deus tem para você. Aí eu estava até lendo, né, sobre Penina, né? Uhum. Ana se comparou, né, com Penina. E ela tinha tudo, não tinha o filho, mas tinha o amor do esposo dela. Mas ela se comparou, né? E quase que ela sai do propósito, porque o que era ter um filho, Sim. etc, né? Então, quando eu entrei na comparação, para mim foi difícil, porque aí piorou tudo, né? Nada para mim estava bom. Tudo que eu fazia, como eu até comentei, né? Uma comida eu achava que a minha comida não era boa. Hum. Mas há 7 anos atrás, que foi o gatilho, né? Que é a história de perdão que eu vou compartilhar com vocês. Aqui eu estava falando um pouco sobre as minhas emoções, né? Porque o que causou a doença o desentendimento que eu tive só foi um gatilho. O que causou a doença foi eu não saber lidar, gerenciar as minhas emoções. É algo assim que a gente precisa pedir para o Espírito Santo, né? Porque é um fruto do Espírito, o domínio próprio, né? Então, há 7 anos atrás, eu tive um desentendimento com uma pessoa de uma igreja que eu congregava e, infelizmente, assim, acabou envolvendo família, né? E eu acabei ficando muito chateada mesmo, e eu já estava passando por alguns processos de alergia, porque isso vai só se acumulando, né, gente? Devido assim, os traumas, as feridas, só vai acumulando mais coisas, né? Aí eu tive um desentendimento com essa pessoa e eu acabei ficando muito chateada, muito ferida, e isso entrou no meu coração assim para detonar, né? O meu coração foi se sujando, foi acumulando sujeira, já vinha já com algumas coisas, né, da infância, da rejeição. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Aí já vinha já com algumas feridas, alguns traumas já desde o ventre, e aquilo lá só foi o gatilho, né, que disparou para mim acabar adoecendo, né. Aí, 7 anos atrás, eu fui a cometer lupus na pele. Minha pele, quem me conhece há mais tempo, a minha pele ela era como uma pele de cobra, era toda inflamada, machucada, e a médica pegou e falou para mim, né? Depois, uma outra coisa que eu passei, que isso daí era causado por uma doença psicossomática, falam, né? Sim, sim. Do algo que tinha mexido com as minhas emoções. Mas para mim eu nem lembrava desse fato, né? E depois que eu fui analisando o porquê, porque o meu coração estava sujo, meu coração ele estava rancoroso, ele estava com raiva, com ódio, cheio de ressentimentos acumulados desde o ventre da infância até o dia que aconteceu esse desentendimento que foi o disparo, né? Que foi o gatilho. E aí
quando, na verdade, eu já conhecia, né, o pastor Robson, né? Já conhecia a pastora, mas foi quando ele apareceu na loja, né? Onde meu esposo dono, ele apareceu na loja e perguntou pra gente se a gente não queria participar, né, de um seminário que ele ia dar de cura. E eu lembro que quando ele chegou na loja, eu tava, né, com a minha boca toda estourada, né, a minha pele tava machucada. Aí ele perguntou como a gente tava, né? Aí mesmo eu daquele jeito ainda falei para ele, não, pastor, tô bem, graças a Deus. O orgulho gritante, né? Não, estamos bem, aliás, De pé, né? Tô de pé. mesmo lá, tá lascado, mas estava ali com orgulho, né? Aí eu falei, não, pastor, estamos bem e tal, né? Só estamos assim, sem congregar. Aí ele pegou e fez o convite, aí chegou no dia, o Kleber foi, né? E eu não fui. Aí quando ele chegou, ele falou, nossa, meu esposo comentou comigo, nossa, Kátia, você deveria ir, né? É assim, é diferente, nunca vi isso. Vai ter amanhã e depois de amanhã. Aí eu peguei e falei assim, ah, vamos ver. Qualquer coisa eu vou amanhã. Aí chegou no outro dia, nada. No terceiro dia, nada. Só foi. Aí quando foi numa sexta-feira, na outra semana, ele falou, vamos lá na igreja conhecer? E eu precisando, gente. Eu precisando de ajuda ali, morrendo, né, aos poucos, porque se você não procurar ajuda, não se abrir, infelizmente, a falta de perdão, ela mata, ela adoece. Eu vi uma frase esses dias que falou muito comigo, é assim, a falta de perdão é eu tomando o veneno, esperando que a pessoa morra. Olha, E eu tava nessa situação, né? Eu tava tomando o veneno, que era o meu orgulho, né? A ira por dentro, o ódio, porque chegou um nível que eu queria ver, vai, o Satanás, mas eu não queria ver as pessoas que me feriram. uau. Foi enraizando dentro do meu coração, né? E a gente sabe que quando enraiza coisas ruins, as mazelas, a gente acaba criando um coração de pedra. E esse coração, ele, pedra, ele nos afasta das pessoas e principalmente de Deus. E é onde eu estava naquele momento, né? Afastada, afastando mais pessoas e principalmente de Deus, precisando dele, da ajuda dele, mas eu não conseguia enxergar pelo orgulho. Aí, com muita insistência, acabamos, né, conhecendo a igreja, era lá em Arthur Alvim. Começou as ministrações, passei pela ministração, o pastor, nossa, ministrou muito. Gente, é uma chave que eu falo assim para vocês. Quando um líder, um pastor te der uma instrução, faça, não perca tempo. Sabe, porque quando ele está falando algo, te dando uma instrução, é algo assim vindo de Deus, o céu está para aquele momento, para você ir lá e fazer cumprir aquilo, né, que Deus está passando. E eu mesmo, pastor, me ministrando, mesmo eu passando pelo médico, estando ruim, eu ainda demorei um ano para procurar essa pessoa. Então eu estava Não. indo, mas assim, o orgulho era tanto, era tanta ferida dentro do meu coração que eu não conseguia assim ver o lado bom. Sabe, uma pessoa que só via o lado negativo, porque eu era assim. Eu via muito o lado negativo das coisas, não conseguia ver o lado positivo. Então, foi depois de um ano, né, o pastor ministrando, falando, eu passando por esse processo todo de enfermidade, porque para os médicos, né, essa doença ela não tem cura. Mas depois eu vou contar para vocês, mas depois de muito tempo, assim, muita ministração. Passei também pelo curso de Casados para Sempre. Foi assim, algo também que me ajudou muito, porque lá a gente fez a lição do perdão. E foi nesse dia, né? O pastor Luiz, a pastora Tina ministrando sobre o perdão. E foi nesse dia que eu decidi, porque eu tava assim, para mim antigamente eu achava que o perdão eu tinha que sentir. Não, eu tenho que sentir no para perdoar a pessoa, né?
Mas aí foi nesse dia que, no curso de Casados para Sempre, né? No, na lição de perdão, aí eu decidi ir lá até essa pessoa e pedir perdão. E eu quero falar para vocês que o assunto, assim, é tão sério que quando eu adoeci há 7 anos atrás, depois de 15 dias, eu fiquei sabendo que essa pessoa, a outra pessoa também, foi acometida com câncer na mama. Ela Uau. tirou o seio, hoje ela faz tratamento. Graças a Deus também ela está bem, né? Faz o tratamento de rotina diário, ela está bem. Então, depois daquele dia, né, da lição de perdão, eu decidi. Eu peguei e falei para o meu esposo, né? Falei para os pastores, ó, eu decido, eu vou lá porque eu quero ser livre dessas correntes que está me prendendo, que está me algemando. Eu quero ter o coração limpo. Eu preciso viver. Eu não vivo, né? A gente, quando tem falta de perdão, a gente não vive. A gente é rancoroso, a gente é chato, nada tá bom, nada te satisfaz, tudo para você é assim, você acha imperfeição em tudo. Exato. Sabe? Nada Tão satisfaz. perfeito. Ele é tão perfeito, mas você acaba achando que tudo é imperfeito. Aí eu peguei e decidi, né? A boca tá secando. Aí eu fui com meu esposo. Vou confessar que no meio do caminho eu ainda falei para ele: não, vamos voltar, vamos outro dia. Ele falou: não, o Espírito Santo tá aqui e você decidiu. Aí eu peguei, segui. Cheguei lá, bati no portão, né, dessa pessoa. Ela me atendeu, mas assim, gente, o perdão, você tem que entender que quando você vai pedir o perdão, ele não quer dizer que a pessoa vai vir, vai te abraçar, vai te aceitar, não é assim. É um algo assim que você vai estar saindo um peso das suas costas, um fardo pesado de você. Então, quando eu cheguei lá, ela me recebeu, sim, só que não como eu esperava, né? Ela pediu para mim entrar, foi assim, bem fria, bem seca, e na hora que eu olhei ela, eu falei assim: Deus, obrigado, porque mesmo eu estando nessa situação, eu ainda consigo ver que eu estou melhor do que ela, porque ela estava sem as unhas, Uhum. estava careca, ela Uau. com a pele toda amarelada, porque a gente sabe quem passa por um processo de câncer, né? É muito Sim. doloroso, gente, é muito triste. E eu fui, depois de um ano sendo ministrada, gente, eu fui e falei para ela: hoje eu estou aqui porque eu tenho vivido e aprendido algo. E hoje eu quero pedir perdão para você e quero que você me perdoe. Aí ela pegou e falou assim: tá bom, te perdoo. Ela não me pediu perdão. Te perdoo. Acho, acho que é aí que muitas pessoas se enganam, né, Kátia? Porque às vezes a gente pensa que quando a gente for pedir perdão, a pessoa vai falar assim, puxa, me desculpa, né? Eu também errei com você, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não vai acontecer isso, né? A gente precisa fazer o que nós, por nós, né? O que nós sabemos que é correto fazer. Aí eu peguei, né? Pedi, ela te perdoa. Eu peguei e falei: posso te dar um abraço? Aí eu peguei, dei um abraço nela. E naquele momento do abraço, eu comecei a liberar tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava aprendendo durante esse tempo. E impartir com ela, sabe? A cura, Sim. impartir com ela o poder do perdão. Aí eu peguei, né? Terminamos, eu vim embora. Mas quando eu saí de lá, gente, parecia assim que eu estava pisando nas nuvens. Eu Hum. estava tão leve, a minha face assim clareou. Assim, parece, sabe, literalmente, o inimigo ele te prende nisso, né? O inimigo Sim. ele te prende porque a falta de perdão gera morte. Não tem como falar que não, porque gera morte. Então, assim, eu andava assim como se eu tivesse pisando nas nuvens. Literalmente, eu saí das trevas e fui para a luz.
com o Uhum. perdão liberado. Aí eu continuei meu tratamento, eu tomava, acho que eram uns 4 remédios, eu não lembro agora, né? Eu tomava uns remédios, aí eu continuei, a cada 3 meses eu fazia os exames, né? E graças a Deus, conforme foi passando, eu indo na médica, aí ela me liberou de um remédio, aí fui mais um tempo, ela falou assim, nossa, e graças a Deus, essa médica, ela era cristã. A primeira que eu passei não era. Ela até jogou uma palavra de maldição sobre a minha vida. Depois, conversando com a pastora Márcia, com a pastora Tina, elas pediram, né? Minha tia também falou: procura outra médica, né? Essa médica aí, ela não tá te ajudando, ela tá piorando a sua situação. E graças a Deus eu achei outra médica. E depois, por último, eu descobri que ela era cristã. E conforme foi passando os tempos, fui fazendo os exames e os exames foi diminuindo, diminuindo. Chegou um dia que ela falou assim, abriu meus exames e falou assim: "Você tá sentindo dor?" Eu falei: "Sim, não, porque eu não tinha dor, né? Mas essa doença, ela dói o corpo todo, né? Eu não tinha dor." Sim. Aí ela falou assim: "Você anda sentindo dor?" Eu falei: "Sim, não." Então tá, eu vou te cortar mais um remédio, eu vou te liberar de mais um remédio. E ela me liberou. E quando foi da última vez que eu passei com ela abriu meus exames, aí ela olhou assim pra mim, né? Se afastou na cadeira, falou assim: Kátia, levanta a sua mão pro céu, porque Uhum. hoje, olhando os seus exames, eu não posso te levar para um congresso meu como uma paciente de lupus, porque Uau. exames, ele não me consta nada a mais. Então, agradeça a Deus. Porque, assim, para a medicina não tem cura. É uma doença, infelizmente, como um câncer. Ela vai comendo a pessoa aos poucos. Aí eu falei para ela, eu sei tudo isso. E é o perdão. Eu era uma pessoa rancorosa, eu não conseguia perdoar. Eu era ao extremo orgulhosa. E eu não conseguia enxergar isso. Mas assim, esse fato que aconteceu com essa pessoa só foi o gatilho para disparar algo que já estava em mim. Porque, na verdade, o que me trouxe isso são as minhas emoções. A falta do equilíbrio, de saber gerenciar as minhas emoções. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa é a minha história de perdão. Tem uma outra fase, mas aí vamos deixar para um próximo, né, pastora? Porque Amém. mesmo eu vivendo tudo isso, ainda depois eu deixei ser levada pelas minhas emoções e acabou que causou outras coisas, mas graças a Deus já estou bem. Mas eu queria deixar para vocês isso, sobre o poder do perdão. O perdão, ele é curador, o perdão, ele é restaurador. Através desse perdão que eu passei com essa pessoa, eu pude ser restaurada a minha identidade como filha em Deus, porque eu não me achava digna, eu não conseguia me enxergar como filha de Deus, como ver Deus como um pai, como eu vejo outro. Eu restaurei a minha, como eu posso te dizer, a minha vida com a minha mãe, porque eu e minha mãe, a gente teve assim uma história, é assim, muito fria de mãe e filha, sabe? Separada, ela lá, eu cá, tive muito julgamento, acabei fazendo com a minha filha mais velha, que hoje também, graças a Deus, eu pude restaurar através do perdão. Então, são Uhum. perdão, né, com a minha mãe, com a minha filha, com Deus, com a pessoa, né, que eu contei para vocês. E o meu casamento acabou assim sendo uma história de restauração total. Restauração com a minha pessoa, como filha de Deus, como mãe, como esposa, como amiga. Eu restaurei tudo. Hoje eu falo para vocês que eu sou outra pessoa literalmente. Mas tudo isso com a ajuda dos pastores
me ajudou muito, muito mesmo. Pastora Tina, ela me ajudou muito com o processo das minhas emoções. Agradeço muito a Deus e a ela. Teve muito trabalho comigo, mas valeu a pena. Ela ainda pega no meu pé, mas assim, e Deus, acima de tudo, eu falo que foi quando eu achei o meu lugar em Deus. Tá acabando, pastora? Não, ainda tem um tempinho, pode seguir, só conferir o horário. E acima de tudo foi quando eu achei o meu lugar em Deus, né? Quando eu descobri realmente que eu sou filha, que eu sou especial para Ele. Mesmo eu tendo erros, eu tendo falhas, Ele não enxerga isso. Ele não precisa disso para Ele me amar. Ele não vai te amar mais ou me amar mais se você faz muito ou se você não faz nada. Ele te ama simplesmente porque Ele te ama, porque Ele é um pai de amor. Ele te ama porque ele te ama, porque você é especial, ele te escolheu como filha, como filho. Só basta você aceitar essa filiação, aceitar essa doação, né? Porque somos adotados por ele. Então, quando eu descobri esse lugar mesmo, é que houve a transformação mesmo na minha vida. Quando eu descobri que o Espírito Santo é uma pessoa, quando eu aprendi a caminhar com ele, a compartilhar com ele as minhas tristezas, as minhas alegrias, a rir com ele, a chorar com ele. Hoje eu confesso que, para vocês terem ideia, o tanto que eu mudei. Se fosse há um ano e meio, 2 anos atrás, hoje eu não estaria aqui conseguindo fazer essa live. Porque eu estaria depressiva, em cima de uma cama, e só chorando, né? Vocês sabem que perdi minha avó tem 15 dias. Não tá sendo fácil, não tô aqui falando para vocês que, nossa, tá duro, Sim. tá muito difícil. Mas hoje é mais uma prova, assim, de Deus me mostrando como você tá crescendo, filha. Como você está amadurecendo. Porque hoje, Uhum. realmente, era um dia para você voltar à velha Cátia e falar, não, hoje eu não quero. E realmente eu falei para a pastora, né, pastora? Por mim, pastora, eu não quero, mas eu decidi que eu não vivo mais eu. Amém. Cristo vive em mim. E eu peguei, depois que eu falei com a pastora, eu fui orar, mas eu já sabia que ele já estava falando. Você sabe, eu vou estar com você. Então hoje é mais uma lição para mim. E ele me mostrando o quanto eu tenho crescido e amadurecido com as minhas emoções. Porque hoje, para mim, tinha todas assim, as, como eu posso dizer? Tudo dizia que não para mim. Mas graças a Deus eu tenho Teria todas as desculpas, né? todas as desculpas para falar que não, mas graças a Deus eu tô aqui. Ele tem me fortalecido, fortalecido a minha família e estamos seguros nele. Eu gostaria Hum. de compartilhar isso com vocês. E o quanto eu estava aqui pensando, né, Kátia? Você falou que isso foi só um gatilho para você ver tudo que você carregava. Então, foi algo que na verdade te fez bem, porque você conseguiu ver tudo que você conseguiu olhar para dentro de você, ver tudo que você carregou uma vida toda, é, ver o quanto essas coisas te aprisionavam. E você falou do perfeccionismo, né? O perfeccionismo, uma vez eu estava numa ministração e o pastor falou que o perfeccionismo era diabólico e aquilo me chocou, porque as pessoas até gostam de falar. Eu lembro que até eu nas entrevistas eu gostava de falar assim, qual é o seu defeito? Sou perfeccionista. E assim, quando você, né? E não é uma coisa bonita, porque quando você é perfeccionista, você é exigente com o outro, você é intolerante, a tudo que as pessoas fizerem, como você falou, nunca vai te satisfazer, porque só você vai conseguir fazer daquele jeito. Você é intolerante com você mesmo, porque quando você errar, você vai querer se punir, você não vai aceitar o seu erro. E isso foi um gatilho que veio tudo isso, mas também veio para liberar as coisas boas, né? Para tirar todas essas coisas ruins que estavam te travando uma vida inteira, né? Uma vida inteira.
estragando o relacionamento com mãe, com filha, com marido. E E, e te trouxe para a vida, te trouxe para a luz. é a falta de identidade, né, pastora? A gente, Isso. identidade, a gente fica assim, perdida. A gente acha que a É, vida não é nada. E a gente precisa ser quem ele nos criou para ser, né? É só isso. Não preciso me comparar, não preciso me inferiorizar. Eu só preciso ser quem ele me criou para ser. e assim é tão cansativo, né, Kátia? Porque é, eu lembro que acho que eu até falei isso para você quando começou a acontecer o processo de mudança, porque quando a gente que já te conhece há alguns anos, quando a gente estava com você, a sensação é que você sempre precisava manter uma pose, como se você estivesse encenando algo. E não era natural. E E foi tão lindo o processo assim que começou. Tipo, é muito gostoso hoje. A gente está do seu lado, a gente sabe que está do lado da Kátia. Até a expressão do seu rosto, a beleza ficou mais natural, ficou. Você sente uma paz, você sente a alegria mesmo de estar alguém. Aquilo que eu brinquei, acho que na primeira live, que eu falei assim: você gosta de comprar algo falso, sei lá, uma bolsa falsa? Ninguém gosta de estar. A mesma coisa é estar do lado de alguém que não está sendo ela mesma. Automaticamente, ela está sendo um produto falso, né? é porque eu E tenho as aparências, né, pastora? é Era isso. por dentro, mas assim, nossa, ninguém precisa saber. Todo mundo tem que ver que eu tô bem, que eu sou bela, que é isso aí. E extremamente cansativo, né? Porque você tem que estar fazendo um esforço para É. manter isso. E não, isso não é real, é falso, né? Chega Sim, que você cansa, não tem como você levar isso. Isso não é o verdadeiro, isso não é a vida que Deus quer para nós, né? Não é isso que exato. Ele só quer que a gente seja o que Ele criou a gente para ser, né? Verdade, Kátia. A sua singularidade, né? Porque eu E sou única, eu não vou ser como você, não vou ser como a pastora Tina. Cada um tem o seu potencial, né? Cada um tem certeza. identidade. E todas nós somos amadas por Ele. É E cada um com a sua ferramenta, né? Tão única, às vezes parece tão simples, mas é tão essencial para a vida de alguém. isso, É isso que a gente não pode desprezar, né? Assim, quando Deus deu a funda para Davi e Davi queria usar lá a roupa de Saul, né? Ele não conseguiu. Então, aquilo que Deus nos deu, às vezes parece mais simples que o do outro, mas se a gente tentar usar do outro, não vai funcionar. Se o outro tentar usar o nosso, também não vai funcionar. E vai ficar aí essa insatisfação e ninguém vai fluir naquilo que é para fluir, né? Então, quando a gente pega aquele simples, aquilo que parece que é simples, Deus faz algo extraordinário. isso. É isso, Eu quero agradecer, Kátia. Obrigado, foi muito bom. obrigada. E tenho certeza que muitas pessoas ainda depois na semana, né, vai chegando as mensagens, as pessoas que assistem depois. É, quero falar para você que está assistindo agora, ou você que vai assistir depois, que quiser procurar a gente, que estiver vivendo, quem sabe, vivendo exatamente nessa fase, né? De tentar perdoar alguém, tá lutando com isso, pode procurar, se a Kátia permitir também, depois pode chamar no particular, né? Nós queremos estar aqui para ser um canal de bênção para Isso. vocês. Ah, É, pastora, e o perdão é uma chave, né? Lembrando que o perdão é uma chave poderosa, né? Que abre certeza. portas, nos liberta, nos cura, nos restaura, né? É uma chave poderosa. Que todos nós possamos, né, se apossar dessa chave. Amém. Amém? Amém. A equipe de mídia está pedindo para tirar foto, um sorriso para foto. Foi. Oi? Ô, Kátia, eu vou pedir só para você orar, para a gente finalizar. Assim como você fez com a pessoa no dia que você orou, liberando, compartilhando aquilo que você recebeu. Eu quero que você compartilhe com as pessoas também tudo que você recebeu, o que você foi ministrada.
que você reparta com as pessoas também agora em oração e libere sobre elas também Amém. essa coragem, né? Porque para perdoar precisa ser corajoso. Você realmente tem que decidir passar por cima do orgulho. Você precisa ser um caba corajoso para perdoar. Então que seja liberada essa coragem, né? Que o medo, que as dúvidas que o mal vem pôr, essas mentiras que sejam arrancadas hoje e que as pessoas recebam essa coragem, assim como você, que o mal tentou te parar no meio do caminho, mas você decidiu e foi até o fim. Que essa coragem seja liberada sobre a vida das pessoas também. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Foi uma bênção, foi uma honra, foi uma alegria. Eu que agradeço. Pode, Amém. pode orar? Pode orar. Pode. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa live. Te agradecemos por tudo que o Senhor falou, Senhor, através, Senhor, das nossas vidas. Nessa manhã eu sou grata a Ti, Senhor, pelo nosso fôlego de vida, pela nossa alegria, por sabermos, Pai, que temos um Deus que nos adotou, um Deus que nos ama. E hoje eu quero liberar, Deus, para a vida dessas pessoas, Pai, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, aquilo que eu tenho aprendido e tenho vivido, porque o Evangelho não é só a gente aprender, é a gente viver aquilo que aprendemos. Então, o que eu quero liberar hoje sobre a vida, Pai, de todos que estão ouvindo, de todos que vão ouvir essa live, é um coração perdoador, assim como o seu, Pai, que pessoas venham ter, Senhor, coragem, que pessoas, Senhor, venham estar decididas, ó Pai, Sim, Pai. ter, Senhor, esse ato, que é a liberação de perdão. Porque o perdão, Pai amado, ele traz cura, ele nos restaura, Senhor. Ele nos faz nos colocar, Senhor, no lugar, Senhor, de filha, Pai. Então eu imparto com as pessoas, Pai, toda essa cura que o Senhor tem dado na minha vida. Cura física, Pai. Cura emocional, Pai. cura espiritual. Tudo aquilo que o Senhor está liberando, Senhor, sobre a minha vida durante esses anos, Pai. Eu quero impartir, Deus, e liberar com os seus filhos, com as suas Sim, filhas. Senhor. Que eles venham, Senhor, se apossar dessa chave poderosa que é o perdão. E que venhamos fazer como você, Jesus. Amar uns aos outros e nos amar também, Deus. Então eu imparto e libero, Senhor, um coração perdoador, um coração que ama, Senhor. Um coração que perdoa, Pai. Em nome de Jesus, que pessoas possam ser restauradas, ó Deus, curadas, ó Deus. E porque a tua palavra diz que o teu amor lança fora todo o medo. Então que venhamos nos envolver em teus braços de amor e confiar somente em ti e saber que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos e imaginamos, ó Deus. Que pessoas sejam restauradas, libertas, curadas e venham Sim. ativar coragem, decisão, Pai. Em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Espírito Santo, obrigada. Amém. 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 Obrigada, Kátia. Obrigada a todos que ficaram com a gente, que acordaram cedo. Que vocês se sintam abraçados, amados, envolvidos pelo calor do Espírito Santo nesse dia. Amém. E que tenham um fim de semana abençoado, que a casa de vocês seja escondida no Pai. Obrigada, Kátia. Gente, um beijo, até a próxima sexta. Nos vemos às 7 da manhã no mesmo canal, como diz o Chaves, no mesmo canal, no mesmo horário. Tchau, gente. Até sexta. Com certeza.